Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando a incapacidade temporária passa para permanente, né? O que acontece? O que o INSS faz? Bom, quando uma pessoa sofre um acidente ou é diagnosticada com uma doença que impede temporariamente de trabalhar, é comum você recorrer ao INSS em busca do auxílio-doença. No entanto, em alguns casos, a incapacidade temporária ela pode evoluir para a condição de permanente, o que levanta dúvidas aí sobre como o INSS lida com essa situação. Bom, o auxílio-doença ele pode ser permanente? Bom, o fim do pagamento do auxílio-doença ocorre quando o segurado, né, ele recupera a sua capacidade laboral, a menos, né, que isso não ocorra nesse caso, o auxílio poderá ser convertido para aposentadoria por invalidez permanente. Quando a incapacidade de um segurado passa de temporária para permanente, o INSS vai realizar uma reavaliação do caso para determinar, tá? Se existe a necessidade da concessão da aposentadoria por invalidez. Esta reavaliação pode incluir aí a apresentação de novos exames, análises do estado de saúde do segurado, a fim de avaliar a evolução da sua condição e determinar se ele se enquadra nos critérios aí estabelecidos para receber aí a aposentadoria por invalidez, né? Para ser considerado permanente e incapacitado, esse segurado ele deve apresentar uma condição que impeça de exercer qualquer atividade laboral que lhe garanta sustento, tá? E também insusceptível de reabilitação profissional, além dos requisitos de cumprir a carência, que é a quantidade mínima de contribuições, e ter a qualidade de segurado, né? Que isso é muito importante. O INSS também pode oferecer, no caso aí, o acesso a serviços previstos na legislação, incluindo, como nós falamos, a reabilitação profissional e para inclusão no mercado de trabalho até numa nova função. Quer dizer o quê? Se o INSS, numa avaliação médica lá do perito, ele vê que, por exemplo, o quadro está evoluindo para um agravamento permanente, ele pode também, não é obrigado a jogar a aposentadoria por invalidez, conceder no caso, né? Ele pode colocar esse segurado na reabilitação profissional. E é exatamente isso que os peritos hoje fazem, tá? Muito difícil, muito raramente você vai ver aí, por exemplo, um perito do INSS conceder uma aposentadoria por invalidez. É muito difícil, tá? Bom, também vale ressaltar que a transição, né, da incapacidade temporária para permanente, ela também pode gerar aí alguns benefícios e desfavorecimento, né, de acordo com a legislação previdenciária vigente. As principais diferenças entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, né, estão relacionadas aí à saúde e da incapacidade laboral. É importante compreender que existem essas diferenças. Ambos os benefícios têm objetivos de amparar os segurados que estão temporariamente ou permanentemente impossibilitados de exercer as suas atividades, mas há distinções significativas entre eles, tá? Que é importante você conhecer. Por exemplo, o auxílio-doença, ele tem aí, é decorrente de um acidente ou de trabalho, ele pode ter direito a esse benefício se comprovar, por meio de atestados, passar por perícia, por avaliação, que existe a incapacidade. A Lei 8.213 de 1900, a Lei 8.112 de 1990 relaciona a incapacidade também às doenças, né? Aquelas doenças que nós falamos que são reconhecidas pela Justiça, pelo INSS, Ministério Público, né? A tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira. São 27 doenças no total. Se você não viu o vídeo ainda, nós temos um vídeo aqui que a gente vai classificar e vai passar para você tudo com relação a essas doenças. Elas podem aposentar, como também podem conceder um benefício de auxílio-doença. Não é porque tem a doença que a pessoa vai ter o benefício. Isso quem diz é o INSS. Por quê, pessoal? Porque o perito, quando ele faz a avaliação, ele não está avaliando a doença, ele está avaliando a incapacidade. Tá? Eu não concordo com isso, a gente sabe que tem muita injustiça. Vocês sabem aqui que quando eu tenho que falar que eu não concordo, que eu não, sou inconformado da maneira que é feita a perícia, eu falo, mas o INSS nesse ponto tem razão, porque tem muito segurado que está com uma doença, mas essa doença ela está sendo tratada, essa doença não está causando a incapacidade. Então a justificativa que o INSS dá, fala, bom, a pessoa é portadora da doença, mas ela não tem incapacidade.
não apareceu nada ainda que, por exemplo, prejudique as suas atividades laborais. Nesse caso, o INSS ele está, por exemplo, se apoiando em algo verdadeiro, né? Porque está cheio de gente também doente, com doenças graves, inclusive câncer, na fase inicial que estão trabalhando. Pessoas que têm AIDS, que hoje tomam coquetel, estão trabalhando. Vocês vejam, a AIDS. Antigamente, quando surgiu a AIDS, eu não sei se todo mundo é dessa época, eu sou, as pessoas com 5 meses aí no máximo, quando descobriam que estavam com o vírus, morriam. Hoje a pessoa vive normalmente, né? Ela toma os coquetéis, é claro que deve causar algum desconforto, deve ter algumas restrições, mas a pessoa vive normalmente e vai trabalhar. Quer dizer, então se fosse assim, todo mundo que tem o vírus da AIDS estaria aposentado por invalidez, né? Então, nesse caso, o INSS, quando ele fala que não é a doença, mas é a incapacidade, infelizmente eu tenho que concordar, tá? Então, quando o perito ele nega o benefício numa condição dessa, mas quem sou eu, né, no meio de tudo isso para a minha opinião ter algum valor, né? Esse benefício, né, no caso, ele pode se caracterizar nesses casos dessas doenças temporariamente ou permanentemente. A aposentadoria por invalidez é concedida quando o segurado ele não tem mais condições de exercer a sua atividade, nenhum outro tipo de atividade, e muito menos está suscetível à reabilitação profissional, tá? O caso da aposentadoria por invalidez é, por exemplo, a aposentadoria por invalidez ela leva vantagem na mensalidade de recuperação. Se esse segurado que está recebendo a aposentadoria por invalidez há mais de 5 anos, ele passa, por exemplo, aí numa convocação de pente fino ou numa convocação normal aí do INSS, que pode acontecer em qualquer época, devido aí a alguma suspeita de irregularidade, de fraude, o INSS pode convocar. E ele tiver uma alta e já recebe há mais de 5 anos, a aposentadoria por invalidez ele não deixa de receber de imediato. Ele tem ainda 18 meses que o INSS vai pagar essa aposentadoria para ele. Os 6 primeiros meses ele recebe normalmente, o segundo semestre ele recebe metade e no terceiro semestre ele vai receber 25% desse valor. E o melhor, ele pode voltar a trabalhar e receber junto com o pagamento, tá? Outra diferença é o adicional de 25%, que também é necessário que o aposentado por invalidez passe por perícia, tá? Não basta somente pedir o adicional, é necessário que esse segurado, aposentado por invalidez, ele não tenha condições nenhuma de, por exemplo, fazer os seus afazeres domésticos, higiene pessoal, ele não tenha mais condições, por exemplo, de levantar de uma cama, ele não tenha condições de fazer nada. Aí é pago, né, com a avaliação do perito, esse adicional de 25% para que esse aposentado ele possa pagar um cuidador. Essas são as diferenças. Agora, quando entra em matéria de cálculo e de valor para receber, o auxílio-doença ainda leva vantagem. Por quê? O auxílio-doença, a pessoa que quando passa a receber, ele recebe uma média de 91% daquilo que ele recebia na ativa. Quer dizer, a diferença entre quando ele estava trabalhando e passou a receber do INSS é muito pouco. Ao aposentado por invalidez, depois da reforma da Previdência, teve uma queda de 40%. É claro que eles falam, né? Mas para cada ano, por exemplo, homens que têm 20 anos, acima de 20 anos de contribuição, para cada ano que passar 20 anos, nós pagamos 2%. E para a mulher, 15 anos. O que passar de 15 anos, nós também pagamos 2%. Mas não é todo mundo que alcançou essa faixa de contribuição, né, de 20 anos, de 15 anos. E a perda salarial é muito grande. Você passa a receber 60%. Quer dizer, é significativo. Às vezes a pessoa já tinha dificuldade recebendo 100%, passa a receber 60%. E outra, ninguém sofre um acidente ou uma doença porque quer. Aposentadoria por invalidez, muitas vezes, o segurado toma até uma surpresa quando ele é aposentado por invalidez, porque muitas vezes não está esperando que a situação dele é tão grave assim. Então, nesse sentido, tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Essa parte de aposentadoria por invalidez está no Supremo Tribunal Federal, que está julgando aí se é constitucional o que a reforma da Previdência fez. Uma semana antes da promulgação, a pessoa se aposentava com quase 100% do que ganhava na ativa. Passou uma semana, já veio a promulgação da reforma da Previdência, a pessoa passou a ganhar só 60%.
Os requisitos são os mesmos, a comprovação continua a mesma, e existe uma diferença, por exemplo, de uma semana ou de dias, um recebe praticamente o salário inteiro e o outro só recebe praticamente a metade. Isso está errado, né? Segundo a minha visão, né? Precisa ver lá os juízes, né, do Supremo, os nossos iluministas, o que eles vão pensar disso, o que eles vão julgar. A gente nunca sabe o que pode sair de lá, né? Bom, e aquele negócio, né? Se você tenta no INSS, você realmente tem uma incapacidade que era temporária e ela está passando para permanente, insusceptível de reabilitação, o INSS não concede, não reconhece o seu direito, entrar na justiça, né? Nós temos vídeos aqui que nós explanamos aí, detalhamos como funciona o processo judicial. É muito importante nesse momento você ter essas informações, porque você pode estar passando por isso e você já não vai ser pego de surpresa. E com relação às doenças, ficou bem explicado, né? Não é a minha posição, não sou eu que faço as leis. Quem faz as leis lá, legislação e normas é o INSS, tá? Eu só coloquei aqui um ponto de vista para também vocês entenderem melhor. Muitas vezes, né, como colocam aqui nos comentários para mim, eu sou doente, tenho a doença tal e o perito negou. Tá explicado muitas vezes por quê. Tá bom, meu amigo e minha amiga, eu espero que tenha sido importante esse vídeo, que tenha revelado, tirado dúvidas, trazido um conhecimento importante para vocês, tá? Se você não sabia de muita coisa, você também tem a oportunidade de assistir todos os vídeos aqui no canal. São praticamente soluções, caminhos para diversos problemas do INSS. Você não está perdendo tempo assistindo o vídeo. Você está ganhando um conhecimento muito válido que vai ajudar você a manter as suas contas pagas, a sua compra no supermercado para sustentar a sua família. Então vale a pena, tá? Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha esse vídeo com amigo, parente, vizinho, família, conhecido. Alguém que está no INSS precisa dessas informações. Indique o canal para essa pessoa, ela vai te agradecer. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação para você estar sempre atualizado com os nossos novos conteúdos. Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, Deus abençoe a casa, a vida e a família de vocês, com tudo de bom, com paz, saúde, prosperidade, esperança, alegria, tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.